o início de tudo, a faca de fibra de carbono. Essa surgiu no fundo de casa com uma serra da Starrett cortada, uma infusão de fibra de carbono, uma faca pequenininha assim, testando a aderência do material, capacidade dele se manter dentro do carbono. E das facas vendidas com aço inox aqui, que foi quando a gente chegou no patamar correto, essa foi a primeira. Essa na verdade era de um cliente, o processo de corte aqui ainda era manual, ela é mais estreita, porque no dia eu errei o corte da lixadeira e ao invés de cortar o carbono, onde era uma chapa aqui, eu cortei o inox. Mas essa memória é maravilhosa. Um aço inox sueco, que é só o esqueleto aqui dentro, 10 camadas de carbono que a gente vê aqui. Esse produto, quando ele é fabricado, o legal é de se pensar é que uma infusão é muito comum a gente ver que ela tem um lado bonito e o outro lado, o acabamento é o tecido, né, que a gente chama de peel ply, que é o tecido que descola do carbono para a gente tirar ele do molde. E o desafio aqui foi como fazer 10 camadas de fibra de carbono. Ele vem como um tecido para a gente. Em um outro vídeo a gente vai falar só sobre ele. Mas um tecido cortado, compactado, 10 camadas, um pedacinho de metal inserido entre elas, né? E como é que a gente vai conseguir fazer com que a resina ande? Como é que a gente vai pegar e botar as cores dos carros, fazer um cabo que represente isso, o equilíbrio da faca? Como é que a gente vai conseguir isso? Esse foi o desafio mais legal disso daqui. Conseguir um acabamento, a ergonomia, regular a posição de acordo às vezes com o tamanho da mão do cliente, a afiação, um desafio tremendo. Como o cliente usar e afiar essa faca, e das 100 acho que só umas 5 ficam em uso, as outras todas ficam guardadas e eles dizem que não tem coragem de usar. Mas como fazer com que um produto levasse a velocidade e a paixão pelos carros, pelo design, fazer isso, sabe? Então, cada curva escolhida, cada posição do cabo, cada parafuso, o tamanho do chanfro, os ângulos que a gente escolhia para fazer essa faca foi o que permitiu ela nascer como um produto tão legal. As pessoas sempre me perguntam, é um inox coberto? Não. O inox coberto seria carbono, inox, carbono. Não é o nosso caso. A gente tem realmente simplesmente um esqueleto de inox que está inserido aqui dentro, envolvido de carbono em cima, do lado, para a gente sair esse produto. E a gente ganhou muita maturidade. Esse projeto, nos primeiros contatos que a gente fez com as concessionárias, teve uma aceitabilidade muito boa. A gente levou para Porsche, para BMW, também pelo grupo Eurobike, para McLaren e outras situações que a gente teve. E era um produto que teve uma aceitabilidade boa pelo acabamento, pela tinta que a gente usa é a mesma do automóvel. Então a gente na da McLaren, a gente vai postar uma foto aí, usava a mesma tinta do carro, a logo aplicada no ano, toda uma tipografia e uma identidade visual do conjunto, da base, da aerografia que tinha aqui embaixo, do número de série, o número de chassi do carro, para que fosse uma coisa especial. Então a gente teve vários Porsches que foram acompanhados, customizados com a cor do carro, McLarens, BMWs, M2, M3, M5, M8, todas com o nome do cliente, o número de série, um carbono que viesse aqui na base e na faca com o mesmo do carro. Então esse é um produto que, digamos que foi o aprendizado, sabe? Porque tanto de usabilidade quanto de design, ele tinha que ser sensacional. Para conseguir esse acabamento de verniz, a gente desenvolveu um polimento localizado, lixamento. Então, só para vocês entenderem o processo, se a gente fosse seguir ele, é desbaste do
do inox, para ele já ter um pré-fio. Fabricação por infusão com um método de molde dos dois lados para a gente ter esse acabamento similar e espelhado dos dois lados. A gente sai com uma chapa. Essa chapa a gente vai dar o acabamento nela manual, com lixadeira, depois numa lixadeira de cinta para a gente chegar nesse molde que a gente fazia com um mockup de adesivo. Depois disso, esses cabos antes eram feitos à mão na lixadeira, vieram para uma usinagem CNC. Aqui a gente tem um titânio cortado por jato d'água, com acabamento manual escovado e uma gravação a laser que é o meu nome e o número de série dela. Então, depois desse desbaste, a gente entra na parte de pintura. Então aqui a gente desenvolveu uma tinta, onde o carbono ficava machucado para esconder isso. O fio tinha que ter um comprimento bom para que ele pudesse ser reafiado pelo cliente, então a gente afiava ele e entrava nessa parte de pintura, verniz, selador para que ela aguentasse porrada sem descascar essa tinta, depois um polimento maravilhoso, uma cola que aguentasse a movimentação da faca. A gente usava um blend de duas colas, uma epóxi e uma de poliuretano, para conseguir essa resistência, flexibilidade, aguentar tanto movimentos assim quanto se você torcer a faca. O case dela com suede para não arranhar a faca, uma caixa sensacional que a gente vai botar aí numa parte do vídeo do Turbo S que mostra isso, que é muito legal. Então foi um produto que ensinou muito para a Pavanini, muito, sobre carbono, sobre metal, sobre acabamento, sobre polimento, sobre aerografia, para que os outros produtos pudessem vir. E os acessórios surgiram da primeira faca que teve um cabo de titânio. Foi um cliente de São Paulo, o Léo da CRT, gente boníssima, que falou: Rodrigo, e se a gente fizesse o cabo de titânio, né? Então, o processo de anodizar o cabo, de desenvolver a máquina para fazer isso por um processo eletroquímico, com ácido, com voltagens diferentes, amperagens diferentes, o tempo que você deixava o titânio na água mudava a cor dele. Então, tudo isso que a gente foi colocando foram acabamentos diferentes inspirados no mundo automotivo. O escapamento de um carro inspirando o cabo, as pinturas das rodas inspirando nesses detalhes das pinturas de cabo, o tipo de carbono. Então foi um produto que marcou a história da Pavanini e esse foi o início. 99 facas feitas, McLarens, BMWs, Porsches que os clientes têm hoje em dia, muitos clientes também amigos meus que se tornaram nesse processo de comprar, e aonde foi a primeira escola aqui, aonde o filho chorava e a mãe não via. Também esses caras aqui deram muito trabalho, mas esses daqui também, porque ensinaram muito, foi maravilhoso. Vai dar uma voltinha lá no Insta que vocês vão ver projetos muito legais. Bugatti EB110 com toda a aerografia customizada, Murciélago SV, Aventador e muitos outros projetos muito legais que a gente fez. Obrigado por ter assistido o vídeo. Esse é o primeiro que fala de produtos. Agora a gente vai ter pulseiras, pingentes. Aqui no YouTube a gente vai ter esses vídeos, e lá no nosso e-commerce em cada categoria de produto também. Obrigado.